E aí, meu amigo? Na paz? Tudo bem com você? Acordou bem? Tá tudo bem com você? Uma perguntinha para nossa reflexão. Você tem problema? Se tivesse uma coisa que você pudesse mudar na sua vida, o que é que você mudaria? Hum? E aí? O que é que você mudaria? Sabe? Talvez você esteja imaginando, mas só uma coisa? Ah, eu mudaria tantas coisas. E o que está faltando então para você mudar? Sabe? O problema do ser humano, desde lá do Jardim do Éden, é jogar a culpa para o outro. É jogar a culpa para o outro. Sabe, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. Mas muitas vezes não conseguimos identificar o que é que de nós que está causando esse problema. A gente sempre acha que é os outros ou que é as coisas ao nosso redor e não simplesmente nós, né? E como resolver as situações? Submetendo-se a Deus, colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Sabe, por que que existe tantos divórcios? Por que que existe tantos problemas financeiros? Por que que existe tantos problemas familiares com relação aos filhos? Por que que existe tanta violência? Tudo isso causado simplesmente por uma coisa ou por uma pessoa eu. Chamado eu. Sou negligente com uma coisa e aquilo vai levando a consequência. Mas e aí? Se você pudesse mudar uma coisa na sua vida, o que é que você mudaria? Uma outra pergunta. Se você pudesse nascer de novo, por exemplo, você gostaria de assim fazer? De nascer de novo? De ter uma página, apagar todo o passado e ter uma página em branco? Um novo livro? Você escrever uma nova história? Pois é. Mas sabe, tudo isso nós podemos quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. O texto da Bíblia, claro, né? Lá de Mateus, capítulo 6, verso 33, diz assim, ó: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, né? Outros textos nos levam e nos diz assim, olha, coloque-se nas mãos do Senhor. Há um texto em Isaías, capítulo 65, versículo 24, que diz assim, que antes que a gente peça, Deus, ele já conhece os nossos pensamentos e aquilo que nós vamos pedir, sabe? Mas Deus espera você, Deus está sentado lá no seu quarto, lá numa cadeira, lá no seu quarto, está esperando você chegar e você render o seu coração completamente a Ele. Sabe por que que não solucionamos os nossos problemas? Porque nós confiamos em nós mesmos e não confiamos naquele que tudo pode. Sabe, a oração é a diferença. A oração é a resposta para todos os problemas da nossa vida, porque Deus, ele é o Deus do impossível e não existe situação tão emaranhada que ele não possa desenrolar. Não existe pessoa que tenha ido tão longe que que a mão de Deus não possa buscar. Não existe pessoa tão fraca que o poder de Deus não possa levantá-la. Não existe pessoa tão sem esperança que Deus não possa trazer esperança. Não existe situação tão complicada que Deus ele não possa resolver. Mas para tanto, é preciso que eu e você possamos ir até essa fonte de poder, essa fonte de graça, essa fonte de misericórdia. Eu tenho certeza que em alguns momentos da sua vida você fica lá chateado, triste, dizendo assim, Senhor, o que é que eu posso fazer? O que é que eu vou fazer? E agora? Não tenho mais solução. E agora? Não tem mais saída, não existe uma luz no final do túnel. Eu tenho certeza que você se sente assim. E não importa se é criança, se é adolescente, se é jovem, se é adulto, se é idoso, não importa. Isso acontece com todos nós. As situações vêm para nos desanimar. O problema é que quando elas vêm, nós esquecemos de Deus. E quando nós nos lembramos de Deus, é simplesmente para perguntar. Mas nós não tomamos a atitude de dizer assim, Deus, resolve por nós. Deus, me dá as armas certas para resolver. Tem gente que quer resolver um problema fugindo do problema. Imagina aí. Tem gente que quer resolver um problema tentando lutar com o problema. Imagina aí. Essas não são as situações corretas. A situação correta é você se entregar completamente nas mãos de Deus.
porque o gigante é sempre maior do que nós. Os problemas são sempre maiores do que nós e não temos força para nós mesmos resolvermos. Mas como fazer? Entregando nas mãos de Deus. Então, meu amigo, busca o Senhor em primeiro lugar. Um salmo mais conhecido que diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que é que você está passando na sua vida? Não. O único problema que existe de verdade é você não querer levar e colocar nas mãos de Deus. Esse é o principal problema e o pior de todos. Então, enquanto você não resolver esse problema, você não vai conseguir resolver nenhum outro. Então, meu amigo, minha amiga, guarda essa mensagem no coração e busca ao Senhor Jesus, porque Ele fará maravilhas na tua vida. Um abraço e até mais, se Deus quiser.